Olá pessoal, nesse vídeo faremos um breve resumo sobre a responsabilidade civil do empregador decorrente de acidente de trabalho e doença ocupacional. A responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra por ato próprio ou por ato de pessoas e coisas que dela dependam. É o dever de responder, na particularidade, pelo ato tido como ilícito que tenha ocasionado dano a outrem. Esse ato ilícito é a conduta ou omissão praticada por alguém contrária à ordem e regra geral, ocasionando dano. Assim, somente com a existência de um ato definido como ilícito, aliado a um dano, é que poderá se falar em indenização. O Código Civil traz dois tipos de responsabilidades, a objetiva e a subjetiva. Para termos essa responsabilidade do patrão, precisamos de 4 elementos, que é a conduta, o dano, nexo causal e a culpa. Quando falamos em responsabilidade objetiva, precisamos ter os mesmos elementos, com exceção da culpa, que estará implícita e não é necessário provar sua existência. Por outro lado, a responsabilidade civil pode desaparecer caso esteja presente os seguintes elementos excludentes, que é a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiros. O primeiro elemento é a conduta, que é a ação, a conduta positiva ou omissão, conduta negativa de um ser humano, porquanto somente a conduta humana é capaz de ensejar a responsabilidade civil. A principal característica dessa conduta humana é a voluntariedade, porque é a partir dela que se pode concluir que o agente praticou a ação e se omitiu de forma consciente. Dessa maneira, o empregador, quando celebra um contrato de trabalho, ele assume a obrigação de manter incólume o patrimônio físico, moral e econômico do seu empregado. A conduta comissiva ou omissiva do empregador, que causar dano corporal, moral ou financeiro ao empregado em decorrência de sua atividade profissional, fará com que o empregador tenha a obrigação de indenizar o empregado. O segundo elemento é o dano, que é o principal elemento da responsabilidade civil para que haja pretensão indenizatória ou reparatória. É necessária a conduta positiva ou negativa, que ela tenha causado um dano de forma concreta exigível a um bem juridicamente tutelado material, que é o patrimonial, ou moral, que é o extrapatrimonial. Assim, não basta que o dano simplesmente exista. Tem que ser violado o interesse jurídico tutelado, patrimonial ou moral, que tenha efetividade ou certeza e que subsista no momento da exigibilidade. Dentre os danos decorrentes dos acidentes de trabalho, podemos citar o dano material, que é a perturbação funcional ou a lesão corporal, e tem o dano moral e o dano estético. O terceiro elemento da responsabilidade civil é o nexo causal, o que significa que a relação de causalidade entre a conduta ilícita, que é essa ação ou omissão, e o mal causado, que é o dano. O liame ele deve existir, sob pena de exclusão da responsabilidade civil, mesmo que existentes os demais elementos. No acidente de trabalho ou doenças ocupacionais, o nexo causal é o vínculo existente entre a execução do serviço e o acidente ou a doença. Em regra, o ônus de provar o nexo causal é do empregado vitimado. Contudo, para a concessão de benefício previdenciário pelo INSS, a lei de benefícios ela é bastante flexível quanto ao nexo causal e prevê também o nexo técnico epidemiológico, o NTEP, que diz que a perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência dessa NTEP entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doença, que é o CID. Dessa forma, resta evidente que esse NTEP trouxe uma inversão do ônus da prova, caso em que o empregador terá que provar que a doença ou o acidente não decorreu do trabalho ou a existência de eventuais excludentes, e o empregado terá que provar somente o nexo entre o dano e o acidente de trabalho. Já na responsabilidade civil subjetiva do patrão, temos a presença da culpa. Essa noção de culpa em sede de responsabilidade civil tem um sentido amplo e abrange tanto o dolo, ou seja, o comportamento direcionado para atingir determinado resultado, como a culpa exteriorizada pela imprudência, negligência ou imperícia. A preocupação da lei com a prevenção de acidentes ou doenças do trabalho tem respaldo no direito fundamental do empregado em trabalhar em ambiente rígido e salubre, com a redução e prevenção dos riscos concernentes à atividade laborativa, de modo a preservar a saúde e sua segurança física. Havendo a presença dos elementos que caracterizem a responsabilidade do empregador, o empregado poderá postular na Justiça uma indenização por dano moral, uma indenização por dano estético, uma pensão vitalícia
e, quem sabe, um fornecimento de um convênio médico permanente. Obrigado a todos que nos acompanham em nossa fanpage e que contribuem pelas ideias de temas e artigos de vídeo. Até logo, pessoal, e até o próximo encontro.